Meus amados, mais uma reflexão da palavra do Senhor. Nós vamos para a carta de Tiago, no capítulo 5, a partir do versículo 13. Nós estamos meditando nos textos, não é? Nos textos bíblicos e trazendo uma mensagem para as nossas vidas. Então vamos para a Bíblia Sagrada. Tiago 5,13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Deixa eu já fazer uma explanação deste versículo. É claro que nós vamos até o versículo 20. Você vai me acompanhando aí, tá? Porque eu já li, já sei o que virá aí na frente. Então, está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Meus amados, eu sei que todos nós passamos por aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Se nós estamos passando por tribulação, vamos orar. Continuaremos orando. Agora diz: está alguém contente? Cante louvores. Em gratidão ao nosso Deus, né? Então, a nossa vida é de altos e baixos. Mesmo não estando aflito, nós temos que continuar orando em gratidão ao nosso Deus, glorificando a Deus, cantando louvores. Vamos passar para o próximo versículo, que vai falar justamente se alguém está doente. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Olha só, se alguém estiver doente, chama quem? Os presbíteros da igreja. Porque o presbítero, ele é um ancião. Aqui também pode ser o evangelista e pode ser um pastor. Por quê? Porque o presbítero, o ancião e o pastor, ele está nessa categoria, não é? Até mesmo em tradução de alguma Bíblia, o presbítero, ele é pastor. Mas sabemos que o presbítero, ele tem o seu chamado, ele é autorizado justamente para fazer essa obra, né? Orar pelos enfermos, tá? Ele também, o presbítero, ele é uma pessoa capacitada, experiente, não é? Então diz que chama os presbíteros da igreja. Agora, interessante, e ore sobre ele ungindo com azeite em nome do Senhor. Por exemplo, a pessoa está doente, não tem nenhum presbítero por perto, você não tem que deixar de orar não, você ora. Mas geralmente existe alguma liderança por perto, né? Vamos dizer assim, você adoece, você vai ligar para o seu pastor. Ô pastor, eu estou doente, eu preciso de uma oração. O pastor, ele pode enviar um presbítero. Agora, a questão do azeite, irmãos. O azeite, ele é uma representação. Ele não é o que cura, mas é uma representação do Espírito Santo. Isso no Antigo Testamento, que na realidade, no Novo Testamento, o Espírito do Senhor, ele nos ungiu, né? Nós somos ungidos pelo Espírito de Deus, tá? Então o que acontece? Mesmo assim, até nos dias de hoje, a Assembleia de Deus, as igrejas pentecostais usam o azeite nessa questão de orar pelos enfermos, né? Os presbíteros são chamados, levam aquele azeite e faz aquela unção. Mas o que cura mesmo é a fé e a oração. Diz aqui a palavra do Senhor. No versículo 15 diz que a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Olha só a duplicidade aqui. A oração da fé, ela salvará o doente e o Senhor o levantará. Agora, e se houver cometido pecados, naquela mesma oração, ser-lhe-ão perdoados. É o que diz a palavra do Senhor.
Avançamos aqui. No versículo 16 vai falar de confessar culpas, pecados, né? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Essa questão aqui de confessar as culpas, pecados, essas coisas assim, não é para todo mundo. Primeiro, não é para pessoas que não é convertido, que não entende. E para pessoas convertidas, você tem que saber também. Tem pessoas que não são bem espirituais, são carnais. Mas o que é culpas? Às vezes você está em falha por alguma coisa, você comenta, fala com seu irmão, e ali entre vocês, né, o que acontece? Está confessando a culpa, e ali existirá uma exortação, uma palavra para edificação, e ali também entra a questão da oração, e assim a pessoa fica sarada, né, daquele problema, tá? Mas existem culpas e pecados que você não vai também procurar, às vezes, o seu vizinho, o seu irmão, não. Você tem que procurar a sua liderança mesmo, né? Às vezes é um pecado mesmo que vem para acontecer um grande escândalo. E quando você confessa esse pecado para pessoas que não guardam, ou seja, que não resolve a situação, então o que vai acontecer? Vai cometer um grande escândalo. Então, Deus ele não quer que aconteçam os escândalos, mas é inevitável, né? Então, uma liderança, um pastor, uma pessoa que está sobre a responsabilidade de um rebanho, ele tem a autorização de Deus, e ele tem como resolver, não é? Então, portanto, existe coisas que você comenta entre os irmãos e ali fica entre vocês, isso não sai para o mundo, vamos dizer assim, para escândalo, você ora e ali tá, a pessoa é aliviada. Mas, na realidade, a Bíblia diz que nós temos que confessar. Então diz, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Aí diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. É mesmo. Uma oração, ela é feita com fé, com propósito, com objetivo, ela surge um efeito. Muitas vezes você pensa assim, eu estou orando, nada está acontecendo. Olha, não ore sem fé. Olhe com propósito. Eu estava ouvindo esses dias um certo obreiro, um servo de Deus, dizendo assim que a pessoa vai orar, mas ele fica pensando nos boletos. Vai orar, aí ele pensa nas coisas materiais. Aí ele fica dividindo. Então, a oração, para surgir um efeito, você tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito, tá? Tem que ter fé, você tem que estar em comunhão com Deus, porque por isso a oração do justo é aquele que é justificado, não é qualquer oração, é a oração do justo. Por isso nós vamos ver aqui na frente, Elias, que era homem igual a nós, é igual a nós, mas ele era um homem cheio do Espírito, né? Vamos lá na frente. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Olha só, Elias orou aqui com propósito, porque Deus tinha um propósito, com fé. Deus honrou com aquilo que ele falou, que era para se revelar para o rei Acabe. Você vai saber dessa história em 1 Reis, capítulo 17, 18, ali fala justamente dessa questão aí, onde Elias encontrou com Acabe, ele profetizou e desafiou os profetas de Baal, de Acera, né? Porque Acabe e Jezabel, eles tinham uma ideia e pensavam que o rei, ou seja, Baal, o deus daquela época, era o que mandava a chuva, é o que abençoava a terra. E na realidade, Deus usando o profeta, né? Para poder mostrar para Acabe, que ele era o rei da época, que Deus era Deus, tá? Não Baal, né? Você sabe da história. Mas vamos ver aqui, nós estamos falando que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, mas ele orou e surgiu um grande efeito. Vamos para o versículo 18. Aqui fala que ele orou outra vez, né? Primeiro ele orou para que não chovesse, passou 3 anos e 6 meses. E o céu deu chuva e a terra produziu seu fruto.
tá certo? A oração do justo pode muito. Então, como nós estamos falando aqui, né, voltando lá na questão, se a pessoa estiver enferma, chama os presbíteros, então a oração do justo pode sarar, pode curar o enfermo, tá? Vamos aqui. Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converteu, o que acontece? Alguém está desviado e você prega para essa pessoa e faz essa pessoa voltar. Olha, sabe que aquele que converteu um pecador do erro do seu caminho salvará da morte uma alma, porque a pessoa que continua no pecado, continua no erro, ele está com a morte espiritual, ele está morto, né? Mas você, tirando essa pessoa desse caminho, o que acontece? Salvará essa alma e cobrirá uma multidão de pecados. Olha só, uma boa obra, né? Então aqui foi a reflexão que nós tivemos nesse momento, né, para edificação do corpo de Cristo. Então, deixamos aqui no versículo 13, que foi a partir daqui que nós comentamos sobre essa reflexão. Aflito ou contente? Que Deus abençoe grandemente. Até a próxima.